Bom dia, oitavo ano, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Andrews. Estamos começando mais uma videoaula da disciplina de matemática. Eu espero que estejam todos bem, se cuidando bastante, preparados também para o novo bimestre. Nós acabamos de entrar no segundo bimestre e espero que já estejam com os livros para poder acompanhar o conteúdo que ministrarei a partir de hoje. Beleza, pessoal? Hoje começaremos o capítulo 4, Estatística. Iniciaremos este capítulo estudando o que são as medidas de tendência central, que será a aula de hoje. Relembraremos alguns conceitos de conteúdos que já vimos no ano passado. Vocês se lembram que nós estudamos média aritmética, média ponderada? Então, pessoal, nós reviveremos esse conteúdo, estudaremos ele de novo. E logo depois eu vou apresentar a vocês outras medidas de tendência central, que se chama mediana, moda e amplitude. Então, bora começar, pessoal? Quero deixar essa aula o mais simples o possível para vocês, tudo bem? Então, pessoal, estou falando sobre medidas de tendência central. O que significa isso? Isso são artifícios que usamos para a interpretação e comunicação dos resultados. Nós estudaremos as seguintes medidas de tendência central: média aritmética, média ponderada, moda, mediana e amplitude. E o que eu resolvi fazer, pessoal? Para entendermos melhor cada uma delas, vamos considerar o seguinte exemplo que mostrarei a vocês. Vamos lá. Vamos considerar algumas notas de uma turma de oitavo ano em matemática na primeira prova do segundo bimestre do ano letivo. Vamos lá, pessoal. Após entregar todas as provas, o professor anotou de forma aleatória as notas de todos os alunos no quadro. Temos aqui, pessoal, temos algumas notas de alguns alunos que estão no quadro. Olha aqui, por exemplo, um aluno tirou 90, a prova valia de 0 a 100. Outro aluno tirou 95, outro tirou 25, outro 38, outro 10, outro 55, outro 50, outro 70 e assim por diante. Nós temos aqui um certo número de provas, né? Número de notas relacionados, cada uma dessas notas vai estar relacionada com a nota, com o quanto que um aluno tirou nessa prova do segundo bimestre de matemática. Tudo bem, pessoal? Então vamos lá, vamos pegar como base esse quadro para calcularmos todas essas medidas de tendência central, a média, a média ponderada, a moda, a mediana e também a amplitude. Vamos começar. A primeira medida que estudaremos hoje é a média aritmética. Talvez ela é a medida de tendência central mais conhecida por vocês. Por definição, nós temos o seguinte: a média aritmética, sejam x1, x2, xn, os valores de n observações de determinada variável, a média aritmética, indicada por esse símbolo. Esse é o símbolo da média aritmética, x com um tracinho em cima. A média aritmética indicada por x com esse traço em cima é a razão entre a soma de todos os valores observados e o número total de observações. Resumindo, pessoal, a média aritmética é obtida somando todos os valores e dividindo o valor encontrado pelo número de dados desse conjunto. Por exemplo, se eu quiser medir a média de altura da turma do oitavo ano, da turma de vocês, o que eu deveria fazer? Eu simplesmente pegaria todas as alturas da turma, somaria essas alturas e dividiria pelo número total de alunos. Não é isso, pessoal? Lembra que nós fizemos alguns exercícios sobre média aritmética ano passado, que eu pedi para vocês calcular a média de altura das pessoas que vivem com vocês, da média de idade das pessoas que vivem com vocês? Então, pessoal, a média aritmética vocês já estão craques. Agora vamos para o nosso exemplo, pessoal, o exemplo das notas. Temos aqui todas as notas dos alunos do oitavo ano, que esse professor colocou no quadro. Se eu quero calcular a média aritmética, o que eu devo fazer? Eu devo somar todas essas notas e dividir pelo número de notas que eu tenho. Então, vamos lá. Se eu faço isso, pessoal, eu tenho 15 notas no total. Eu vou somar, então, 90 mais 95, mais 25, mais 38, mais 10, mais 55, mais 50, todas as notas, e vou dividir pelo número total de notas. Eu tenho, olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 notas no total. Somo tudo e divido por 15. A média, pessoal, aritmética deu 63,15.
4. Essa é a média aritmética, a primeira medida de tendência central. Beleza? Ah, é importante mencionar que existe uma média um pouquinho diferente, mas também é uma média aritmética. Temos aqui a média ponderada. Vamos ler. Aqui, pessoal. Observe que há valores que se repetem, pesando mais na média. Isso significa que poderíamos atribuir pesos diferentes aos valores e fazer o mesmo cálculo utilizando o conceito de média aritmética ponderada. Olha aqui na nossa tabelinha, pessoal, de notas. Conseguem observar que o 70, por exemplo, ele aparece 3 vezes? Ele aparece aqui 3 vezes o 70, não é verdade? Podemos ver também, existe outro número que se repete aqui? Deixa eu ver, podemos ver que o 90 ele aparece 2 vezes também, não é verdade? E olha, acho que são os únicos números que se repetem. Então, pessoal, o que acontece? Ao invés de nós fazermos a soma da média aritmética, nós vamos atribuir peso. Por exemplo, o 70, que ele aparece 3 vezes, vamos atribuir o seguinte peso a ele. Ele será igual a 3 vezes 70. Não é isso? 70 mais 70 não é igual a 3 vezes 70? 90 mais 90 não é a mesma coisa que 2 vezes 90? Olha aqui, ó, 2 vezes 90 e 3 vezes 70. Isso é o que significa atribuir peso a uma certa medida. Então, aqui, ó, simplesmente atribuímos peso às medidas 70 e às medidas 90. Olha o que deu o resultado, a mesma média aritmética que nós obtivemos na média aritmética comum. Tudo bem, pessoal? Então, média aritmética ponderada, nós vamos fazer o quê? Vamos atribuir pesos diferentes aos valores e fazer o mesmo cálculo utilizando o conceito de média aritmética. Beleza? Agora vamos para a próxima medida de tendência central. Temos aqui a moda. O que vocês entendem quando escutam essa palavra, moda? Quando eu escuto a palavra moda, eu imagino tendência, não é verdade, pessoal? O que seria a moda em um conjunto de dados? A moda é o valor que apresenta maior frequência em um conjunto de observações. Ou seja, se eu tenho um conjunto de dados, os valores que aparecem mais vezes será a moda do meu conjunto de dados. No nosso exemplo aqui, pessoal, nós temos as 15 notas dos alunos do 8º ano que tiraram de matemática, não é verdade? Qual é o valor que aparece com maior frequência no nosso conjunto de observações? Podemos ver que o 70, ele aparece 3 vezes. Sendo assim, pessoal, a moda dos alunos, né, do 8º ano, aqui no caso, é igual a 70, pois aparece 3 vezes. Podemos ter ainda, pessoal, 2 ou mais valores para a moda. Imagina se ao invés de eu ter essa nota 100, eu tivesse uma nota 90. O que aconteceria, pessoal? Eu teria 3 vezes a nota 90 e 3 vezes a nota 70. Então, a minha moda seria 90 e 70. Então, a moda ela pode ter 2 valores. Sempre será os valores que aparecem mais vezes. Beleza, pessoal? Agora, por último não, eu tenho mais uma, eu já estou tentando terminar. Temos ainda a mediana. O que seria a mediana? A mediana de um conjunto de N observações, x1, x2, xn, ou seja, de todos os nossos valores, é o valor que está exatamente no meio do conjunto. Quando os dados estão dispostos em ordem crescente ou decrescente. Se n é ímpar, esse valor é único. Se n é par, a mediana é a média aritmética simples dos 2 valores centrais. Então, pessoal, nós iremos fazer o quê? Ó? Conseguem observar que nós temos uma frase aqui? Que será a chave para nós conseguirmos calcular a mediana. Tem que estar dispostos em ordem crescente ou decrescente. Então, essa tabelinha que nós temos com as notas, nós vamos ter que rearranjar ela. Todas as notas teremos que rearranjá-las de uma forma que elas fiquem da menor para a maior. Eu vou refazer essa tabelinha. Olha o que nós temos aqui. 10, 25, 38, 50, 52, 55, 56, 70, 70, 70. Coloquei do menor para o maior. A mediana é simplesmente o valor que está exatamente no meio. O 70 é o que está no meio. Eu tenho 15 valores, não é verdade? 15 notas. Se você olhar aqui do 70, após o 70 eu tenho 7 notas, antes do 70 eu tenho 7 notas também. Então, pessoal, o 70 ele está exatamente no meio, não é verdade? O que aconteceria se eu tivesse mais uma nota aqui? Por exemplo, uma nota 10. Alguém tirou 10 aqui, valendo de 0 a 100. Agora eu tenho 6. Agora eu tenho 16.
notas no total, não é verdade? Você fala, poxa, mas e agora, professor? Quando eu tenho 16, eu não tenho o valor que está no meio. Você fará o seguinte, você pegará os dois valores que estão no meio, que será aqui o 55 e o 70, e calculará a média dos dois. Você fará 56 mais 70 dividido por 2. Entenderam, pessoal? Então, ó, quando o n é ímpar, ou seja, o número de valores é ímpar, o valor que está no meio será a mediana. Se n é par, se eu tenho um conjunto de dados que é par, por exemplo, 16, 8, 4, o que eu devo fazer? Eu devo pegar os dois valores centrais e fazer a média aritmética entre eles. Beleza, pessoal? Agora vamos para a última medida de tendência central, é a amplitude. O que seria a amplitude? A amplitude de uma coleção de dados é a diferença entre o valor máximo e o valor mínimo da amostra. Isso mostra o quanto que a minha amostra, quanto que o meu conjunto de dados ele está disperso ou não. Por exemplo, aqui, pessoal, no nosso caso, quais são os valores qual é o maior valor e o valor mínimo da amostra? Quem tirou a menor nota e quem tirou a maior nota? Podemos ver aqui que a menor nota é 10 e a maior é 100. Então, para eu descobrir a amplitude dos meus dados, onde que os meus dados vão estar, eu simplesmente vou pegar 100 menos 10, que é igual a 90. Podemos ver aqui, ó, o valor mínimo é 10 e o máximo é 100. Dessa maneira, a amplitude é 90, porque é 100 menos 10 é igual a 90. O que isso nos afirma, pessoal? Afirma que o quê? Que os nossos dados vão estar entre esses dois extremos. E eles vão variar nessa casa aqui, pessoal. Eles vão variar entre 90 possíveis. Beleza, pessoal? Aqui nós temos todas as medidas que obtivemos ao analisar o conjunto de dados. Ao observar essas medidas, podemos ter uma ideia da tendência dessas notas. Podemos também dizer que a média aritmética é uma medida que representa razoavelmente as notas dessa turma, visto que esse valor se aproxima da moda e da mediana. Podemos ver que a média aritmética é 63. Esse valor está próximo do valor da moda, que é o elemento que aparece mais vezes, e está próximo da mediana. Então, nós podemos falar que a média aritmética, ela representa razoavelmente as notas dessa turma. Beleza? E a amplitude nos fala que tem pelo menos uma nota muito alta e outra nota muito baixa. E é isso, pessoal. Por hoje é só. Estamos encerrando a nossa videoaula de hoje, que é a primeira do segundo bimestre. Eu espero que tenham compreendido o conteúdo que vimos hoje. Vimos alguns conceitos que vocês já estudaram comigo e no decorrer do bimestre, nós iremos ampliar o que sabemos sobre eles e trazer novas aplicações. Aqui foi só uma pequena introdução. Nós vamos estudar um pouco mais a fundo essa parte de estatística. Enfim, pessoal, abração, bons estudos e qualquer coisa é só mandar mensagem. Até mais, pessoal. Tchau, tchau.